Antes da criação dos céus e da terra, existia apenas o oceano e uma ilha abençoada pela deusa que a governava, uma figura encantadora de cabelos azuis como o próprio mar. Todas as noites, nesse lugar onde o luxo e a ambição brilhavam como estrelas, com bailes, jantares e taças de vinho, as pessoas interagiam umas com as outras. No entanto, mesmo em locais tão elegantes, ainda havia um canto onde a imundície e a imoralidade se escondiam. Um aviso surgiu na tela dizendo que tudo aquilo acontecia em Kimora, um bairro pobre em um beco escuro e sem saída. Homens gritavam que ela não deveria nem pensar em continuar fugindo, pois sabiam de tudo. Um deles se aproximou de um garoto chamado Abel, ameaçando, pois haviam descoberto que ele não era realmente mudo. Pegando de surpresa, o homem agarrou Abel pela gola das roupas, levantando-o com fúria. Abel tentou recuar, dizendo para não o tocarem, mas os outros continuaram a pressioná-lo, revelando que não só sabiam que ele não era mudo, como também que ele era, na verdade, uma mulher. Eles a encaravam com um olhar assustador, dizendo que, olhando de perto, seu rosto era repulsivo, embora seu corpo fosse belo. Quando uma mão se estendeu para tocá-la, os olhos dourados dela se arregalaram de medo. Ela recuou e lançou um ataque contra o homem que tentou tocá-la, fazendo-o gritar de dor. Abel o feriu com cacos de uma garrafa quebrada, ameaçando-os para que não se aproximassem novamente. Mas logo outro homem avançou e a empurrou com força contra a parede, fazendo-a perder o equilíbrio. Ele a ameaçou novamente, dizendo que só a tinham aceitado por pena, afinal, ela era uma órfã lamentável, mas, acima de tudo, ingrata. Abel deixou a garrafa cair ao ser estrangulada, ouvindo que a ajudaram porque ela vivia limpando os sapatos, mas desperdiçara a chance de mudar de vida. O homem então desferiu um soco em seu rosto, fazendo-a grunhir de dor ao ser lançada de lado. Disseram que ela teria uma semana para pagar as dívidas pelos serviços de proteção, ou então teria que lidar com um homem de verdade, e não com sapatos. Alguns dias depois, na Praça Celina, Abel continuava seu trabalho limpando os sapatos de pessoas sentadas nos bancos, enquanto se perguntava o que faria, já que faltavam apenas 2 dias para o fim do prazo. Estava preocupada, precisava arrumar o dinheiro de qualquer forma. Ainda assim, seus olhos permaneciam concentrados no trabalho de cuidar dos sapatos. Pensava que, se a levassem de volta ao bordel, preferiria morrer antes que isso acontecesse. Foi então que a voz do homem cujos sapatos ela cuidava interrompeu seus pensamentos. Ele abaixou o jornal que lia, dizendo em voz alta que preferia morrer a tomar a mão daquela mulher, Lucrécia, antes de entrar no salão cerimonial. Isso chamou a atenção de Abel, que ouvia a conversa do homem. Acima de tudo, ela ficou surpresa ao reconhecer aquele homem, ninguém menos que César Bonaparte, um belo nobre de cabelos escuros, a estrela mais brilhante entre os grandes da nobreza de Sar, protagonista de incontáveis histórias de amor. Ele finalmente encontraria sua noiva, a filha mais jovem da família de Avalés, uma garota de cabelos escuros chamada Lúcia de Lavalée, com quem tinha um contrato de casamento arranjado pelas duas famílias no passado. A notícia atraiu os olhares do mundo aristocrático. Ao escolher César, o único herdeiro da família Bonaparte, os nobres parabenizaram Lucrécia por conquistar um amor não correspondido. Mas César amassou o jornal que lia, irritado, e comentou com sarcasmo que era mesmo incrível, pois ele sabia exatamente o tipo de mulher que ela era. Suspirando, pensava que talvez fosse o destino. Enquanto isso, Abel observava César ainda cuidando dos sapatos dele, surpresa por estar realmente diante de alguém tão famoso na Praça Celina. Pensava no que poderia fazer, será que poderia contar sua situação? Talvez eles sentissem empatia e lhe dessem algumas moedas. César acendeu um charuto e soltou a fumaça, mencionando que deveriam continuar com aquele plano. O homem ao lado, de cabelo mais ralo, perguntou se ele estava falando daquele plano insano, já que parecia loucura. César retrucou perguntando se havia outra maneira. Precisavam encontrar uma boa moça e entregá-la à família de Avalée, e isso fez Abel prestar ainda mais atenção. Ela percebeu que talvez não se tratasse de apenas algumas moedas, mas de uma oportunidade única que o destino ou mesmo Deus estava lhe oferecendo. De repente, ela se ofereceu para ser vendida, prometendo que se tornaria a dama mais cobiçada de Sar. Isso silenciou César, que a encarou sem entender nada, até que o outro homem perguntou do que aquele garoto estava falando. César zombou, dizendo que um limpador de sapatos não podia distinguir sapatos de pessoas importantes, achando que ele era só um tolo. Mas Abel insistiu que ele estava enganado, apresentando-se como Abel, embora seu verdadeiro nome fosse Adele Vivies. Ela declarou que faria exatamente o que ele queria de uma pessoa, melhor do que todas as outras. César então perguntou se ela tinha certeza do que dizia, e a encarou. A protagonista explicou que ele precisava de um casamento falso entre os Bonaparte e os de Avalée, pegando de surpresa ao demonstrar saber disso. Adele explicou que apenas observava e deduzia as coisas.
No contrato de casamento anunciado pela família Delval, aparecia o sobrenome da família, mas não estava definido quem cumpriria a promessa. Ela acreditava que, se César comprasse uma mulher e fingisse que ela era uma herdeira escondida dos Bonaparte, ele poderia evitar o casamento político. Afinal, precisava ser uma mulher, a família Della Valle ainda não tinha nenhum filho casado. O homem ao lado de César ficou impressionado por Adele ter deduzido tudo apenas observando a situação, mas César mandou Jude esquecer o assunto, dizendo que aquilo era perda de tempo. Afinal, a família Della Valle era formada por acadêmicos renomados há gerações, e não era um ambiente onde uma engraxate que mal sabia ler e escrever poderia se encaixar. Após um momento de silêncio, Adele perguntou o que aconteceria se ela soubesse fazer mais do que apenas ler e escrever. César perguntou se ela falava mais de uma língua, e ela confirmou, mencionando inclusive que sabia falar argelino, um idioma árabe falado na Argélia. Ele quis saber onde ela aprendeu essas línguas estrangeiras, e a protagonista explicou que foi lendo livros na biblioteca civil ou escutando conversas de estrangeiros. Isso chamou a atenção de César, que começou a sentir que estava sendo enganado pela deusa do mar. Ele passou a mão pelos cabelos de um jeito que despertou a curiosidade de Adele. César então disse que, não importava o quão inteligente ela fosse, ela ainda precisava ser bela o suficiente para ser convincente. Os dois homens se levantaram, zombando dela mais uma vez, com César declarando que ela estava eliminada antes mesmo das preliminares. Eles se afastaram, deixando Adele ainda agachada no chão. Após um momento em silêncio, ela pediu que esperassem. Quando retirou os grampos do cabelo, sua boina voou, revelando seus cabelos verde escuros e olhos dourados, surpreendendo os dois homens, que se viraram para encará-la. Ela perguntou-se, mesmo assim, ainda estaria eliminada das preliminares. Quando os dois se aproximaram, Jude disse que não conseguia acreditar que ela realmente fingiria algo tão ousado, pois não fazia sentido. Mas, ao observar melhor, seu cabelo era parecido com o dele, assim como os olhos, o que a tornava perfeita aos olhos de Jude. César perguntou se Adele estava interessada nele, e ela negou. Quando ele perguntou o que ela sabia sobre seus pais, ela respondeu que era órfã. Refletindo sobre as respostas dela, ele admitiu estar curioso, pois não acreditava que Adele fosse tolo o suficiente para não saber que seria morta se fosse descoberta. Então, perguntou por que ela foi até ele. Ela respondeu lentamente que era porque estava com fome, mantendo os olhos dele sobre si. Após um momento de hesitação, César se virou e disse que tudo bem. Caminhou alguns passos, olhou para trás e se apresentou como César, aquele que a despacharia. Adele tocou o próprio peito e disse que, no lugar onde ambos desejavam, eles deveriam se encontrar novamente. Isso fez César perceber que ela até conhecia uma citação da peça de Duran, o que o fez sorrir, sentindo que havia encontrado uma mulher bastante útil. Ele respondeu que a esperaria na propriedade dos Bonaparte até o pôr do sol daquele dia. Mais tarde, a chuva começou a cair sobre a cidade e ao redor das casas, mas Adele ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido. Afinal, César Bonaparte havia aceitado sua proposta. Agora, ela não precisaria mais se preocupar em ser vendida. No entanto, pensava em uma garota de cabelos dourados com quem costumava passar o tempo, Clarice, sua única amiga. Embora desejasse contar-lhe tudo, Clarice parecia ocupada naquele dia. Ainda assim, Adele decidiu deixar uma carta para ela. De repente, escutou batidas na porta e ficou surpresa, sem saber quem poderia ser aquela hora. As batidas e os sons continuaram, ficando tão altos que ela começou a suar frio de nervosismo. Embora custasse acreditar, um homem arrombou a porta e entrou dizendo que sabia que ela faria isso. Olhou para ela com ameaça, cerrando os punhos, acusando-a de não pagar a taxa de proteção e ainda tentar fugir naquela hora. O homem avançou furioso, puxando-a pelo braço para dar-lhe uma lição, mas Adele resistiu, pedindo que ele a soltasse, tentando se livrar das mãos dele. Depois de acertar um golpe no homem e ser xingada, ela começou a tentar fugir dali. O homem correu atrás dela, tentando impedi-la de escapar pela janela. Adele ficou nervosa, percebendo que estava prestes a ser capturada, e toda a tensão do momento fez com que ela visse tudo em câmera lenta. Nesse instante, lembrou-se das palavras de César, de que seria executada se fosse pega, e então simplesmente pulou da janela. A verdade é que ela não se importava com a morte, desde que pudesse escapar daquele lugar horrível onde sempre viverá. Mesmo depois de saltar de uma altura tão grande e cair de rosto no chão, ela se levantou e começou a correr desesperadamente pelas ruas sob a chuva. Enquanto pudesse sair dali, estava disposta a arriscar a própria vida. Mais tarde, a protagonista foi recebida pelo mordomo dos Bonaparte, Ernest, que disse que estavam aguardando sua chegada. Pediu que ela entrasse na grande mansão da família, luxuosa mesmo debaixo da chuva naquela noite.
Afinal, o mestre da casa a aguardava. Assim, ela seguiu até o escritório de César, que estava sentado à mesa, trabalhando à luz de velas. Ele comentou que ela estava um desastre, e era óbvio, pois Adele estava completamente encharcada e ferida após a fuga. César então perguntou por que sua irmã aparecia ali parecendo um cachorro molhado, sorrindo ao pedir que explicasse ao irmão o que havia acontecido. Após um momento de silêncio e hesitação, a protagonista mencionou a existência de um velho chamado Nino, que comandava Kimora e tinha uma loja de sapatos, e que ela não pagou a taxa de proteção. Ela foi expulsa, mas no fim, aquele velho também tinha intenções ainda piores com ela. No entanto, César a interrompe dizendo que o velho estava morto, pegando Adele completamente de surpresa com a afirmação repentina. Ele então comenta sobre como choveu muito naquela noite, tanto que ouviu dizer que a colina onde ficava Kimora havia desabado. Infelizmente, durante esse acidente, uma pessoa morreu, o que, segundo ele, era algo comum de se acontecer. Após dizer isso, César pergunta se havia mais alguém incomodando-a, e mesmo ainda em choque, ela nega, dizendo que não havia mais ninguém. Os dois se encaram em silêncio por alguns segundos, até que ele declara que deixaria as coisas como estavam. Adele então se pergunta o que exatamente aquilo significava, pois parecia que César sempre soube da existência de Clarice. Isso a faz cerrar os punhos com força, mas César a tranquiliza, dizendo que não havia razão para se preocupar, bastava que ela se concentrasse em garantir que o plano fosse executado da melhor forma possível. Com isso resolvido, eles poderiam ir direto ao ponto principal, e o objetivo era exatamente o que Adele estava pensando: ela deveria seduzir o filho da família Deavale e casar-se com ele. Seu corpo, seu coração, sua voz e cada parte de si, do nariz até os pés, tudo deveria ser moldado como uma perfeita Bonaparte. Assim, Adele seria capaz de enganar toda a alta sociedade de Forte. César então acende um fósforo para acender seu charuto, afirmando que ela teria 3 meses para treinar. Mas, se ao final desse período ela não fosse reconhecida por ele como uma verdadeira dama, o plano seria encerrado. Ele joga o fósforo longe, sob o olhar atento de Adele, que reflete que, se o plano falhasse, sua vida também poderia acabar junto com ele. Mesmo assim, ela aceita. César então pergunta se ela não gostaria de saber o motivo do prazo de 3 meses, e Adele supõe que seria por causa da festa de aniversário, o que ele confirma aos poucos, admirado com sua inteligência por ter deduzido tudo apenas lendo um artigo de jornal. No fundo, parecia que ela sabia mais sobre aquela família do que o próprio César. Ele então se aproxima dela e levanta seu queixo com a mão, dizendo que acreditava haver outro motivo por trás da decisão dela, perguntando se por acaso ela não estava interessada nele. Sorri ao encará-la. Do ponto de vista dele, a única coisa que uma camponesa como Adele possuía era um rosto bonito. Mas ele, como irmão mais velho, deveria agir como uma espécie de salvador, e tinha certeza de que isso a faria querer se agarrar a ele. Apesar da expressão séria e até desconfiada de Adele, César se aproxima ainda mais, soltando a fumaça do charuto bem próximo ao nariz dela, dando um aviso: ele não queria vê-la entrando em seu quarto no meio da noite. Adele, com firmeza, agradece o aviso, dizendo que realmente não estava interessada. Por dentro, pensava que, embora César fosse bonito, ele parecia algum tipo de lunático estranho, o que o fez sorrir e até rir, afinal, a expressão dela era, de fato, interessante aos olhos dele. Finalmente, ele se afastou da protagonista, explicando que só estava alertando porque aquilo já havia acontecido antes. Adele concordou e prometeu levar o aviso a sério, chamando-o de mestre. Mas César se virou imediatamente e disse que ela não deveria chamá-lo assim, mas sim de irmão mais velho. Adele observou-se sentar lentamente no sofá e, obedecendo, chamou-o de irmão mais velho como ordenado. Então, César, agora tratando como que irmã mais nova, declarou que a partir de agora ela se chamaria Adelaide Bonaparte. Ela teria 5 anos a menos que ele e supostamente teria vivido em Cole, uma terra do outro lado do oceano, onde acreditava ser apenas uma plebeia comum, até que, por algum motivo, havia acabado chegando ali sozinha. Adele então percebeu que César estava criando toda a história de como ela passaria a ser parte da família Bonaparte. Curiosa, ela pergunta se havia alguma possibilidade de a presidente estar envolvida no plano. A presidente de Signoria era Eva Bonaparte, avó de César. Sem a aprovação dela, aquele plano seria impossível. César, no entanto, nega com hesitação. Ele explica que Eva desejava ver seus bisnetos, mas, além disso, estava prestes a acolher Lucrécia de braços abertos, o que fez Adele entender que Eva apoiava aquele casamento. Cruzando as pernas, César pergunta se Adele não estava interessada em outras coisas, pois certamente havia muito que ela ainda desejava saber. Quando ela faz uma pergunta importante, ele responde que os próprios pais dele faziam parte de tudo aquilo.
Afinal, se ela pretendia fingir ser sua irmã mais nova, precisava saber sobre isso. O que o intrigava era o fato de Adele ainda não ter perguntado sobre os pais dele, o que a fez suar frio. Ela se perguntou se haveria alguém que não soubesse da história, já que os pais de César eram tão apaixonados que acabaram abandonando a família e o filho mais novo. Então, a protagonista comentou que ouvirá dizer que eles se mudaram para outro lugar assim que César completou 7 anos, o que, mais uma vez, trouxe um sorriso ao rosto dele. Depois de tragar seu charuto, aliviado por não precisar explicar tudo e poder simplesmente dizer que tiveram Adele porque estavam apaixonados, o que já era motivo suficiente, César se levantou para abrir a porta do escritório, dizendo a ela que havia uma criada esperando do lado de fora e que ela deveria apenas segui-la. Sorrindo, ele esperava que, da próxima vez que se encontrassem, pudesse vê-la com o comportamento de uma dama, ansioso para testemunhar sua transformação. Do lado de fora, Adele encontra uma criada de cabelos castanhos que a cumprimenta apresentando-se como Epone Core, guiando-a até o que seria seu novo quarto a partir de agora, o que surpreende a protagonista por ser tão elegante e bonito. Epone explica que os Bonaparte geralmente evitam ostentação, então aquele quarto não era muito extravagante, mas ela não enfrentaria qualquer inconveniente durante sua estadia ali. Mesmo para Epone, o quarto era simples demais para ser de uma dama, o que contrastava com a percepção da protagonista. A criada diz que Adele poderia falar com ela com naturalidade, e Adele concorda, corrigindo-se para falar de forma mais informal. Em seguida, Epone avisa que Adele teria aulas de etiqueta a partir do dia seguinte, então seria problemático se ela estivesse doente, pois já havia pegado um resfriado. Estendendo a mão para Adele, Epone a convida para acompanhá-la, pois a ajudaria a tomar banho, guiando-a até o enorme e luxuoso banheiro. A protagonista fica nervosa e gagueja, dizendo que poderia se virar sozinha, mas a criada insiste que nobres não devem se banhar sozinhas, era uma regra de etiqueta. Ainda nervosa, Adele segura suas roupas, tentando resistir, mas Epone deixa claro que não está fazendo um pedido. Diante da firmeza em suas palavras, Adele não tem outra escolha senão aceitar e pedir ajuda. Ela começa a se despir, deixando suas roupas molhadas caírem no chão do banheiro. Contudo, algo chama a atenção da criada, as muitas marcas e ferimentos espalhados pelo corpo da protagonista. Adele, rapidamente, tenta justificar, dizendo que tudo aquilo poderia desaparecer num instante, pois tinha consciência de que apanhou muito durante a vida, mas que não deixaria cicatrizes. Ainda assim, ela se encolhe e pergunta se a criada pretende contar a César o que viu, temendo que ele rompesse o contrato ao descobrir o quanto seu corpo era repulsivo. Após um longo silêncio, Epone menciona que o contrato entre Adele e César era válido até o casamento dela com Della Valle, e que tudo bem, desde que ela não fosse descoberta por César nem por Della Valle até esse dia. Suspirando de exaustão, essas palavras fazem com que a protagonista se sinta aliviada, apesar de ainda carregar aquele corpo marcado. Epone se vira e comenta que, mesmo com os ferimentos, Adele estava magra demais e que deveria focar em recuperar seu corpo por enquanto. Enquanto colocava pétalas de rosa na água da banheira, disse que muitos já deveriam ter lhe dito isso antes, mas agora Adele era parte da família Bonaparte, o que faz a protagonista refletir em silêncio, encarando seu reflexo na água. Enquanto isso, no escritório, César pergunta como estava sua adorável irmã mais nova, e a criada informa que Adele não parecia muito saudável, além de haverem traços de violência por todo o corpo dela. César comenta que uma pérola arriscada não tem tanto valor, mas Epone insiste que tudo poderia ser facilmente curado com tratamento contínuo, e que ela se tornaria uma bela mulher à medida que ganhasse peso. Mesmo refletindo por um tempo, César comenta que ela já era bem bonita, recordando-se do momento em que segurou seu queixo para analisar seus traços, mas admite sentir-se um pouco triste por ela ser sua irmã mais nova, o que chama a atenção de B, que o repreende. Isso faz César sorrir e assegurar que não havia razão para se preocupar, pois ele não faria nada com Adele, afinal, planejava matá-la assim que o acordo fosse concluído, de qualquer maneira. Naquela noite, na mansão, a protagonista acorda durante a madrugada, como de costume, e observa pela janela o momento em que os navios começam a partir ao longe, e os pescadores que saíram à noite voltam ao porto. Logo, alguns deles distribuem os peixes que não conseguiram vender, o que faz Adele se lembrar de que sempre acordava nesse horário por esse motivo. Observando ao redor do quarto, ela ainda não podia acreditar que agora vivia uma vida tão luxuosa, o que a faz se perguntar se conseguiria se sair bem em todo aquele plano, já que não achava que conseguiria voltar a dormir. Adele pega um livro que estava próximo e volta para a cama, começando a ler até o amanhecer. Nesse momento, Epone entra no quarto para acordá-la, pedindo que se levantasse agora e perguntando se Adele não conseguiu descansar bem à noite. Ela nega, dizendo que apenas acordou um pouco mais cedo.
Colocando o livro de lado, a protagonista pergunta quais seriam suas obrigações naquele dia, o que leva a criada a comentar que ela parecia ansiosa por isso, revelando que, a partir daquele dia, Adele estaria sempre ocupada e sem pausas. Primeiro, começariam com o café da manhã. Assim, Epone guia a protagonista, já vestida e preparada, até a mesa onde diversos pratos estavam dispostos. A criada puxa a cadeira para que ela se sente e pergunta se havia algum prato que gostaria de comer. Adele responde que está bem com qualquer coisa, mesmo que estragada, e a criada comenta que não ser exigente era uma boa virtude. Os modos à mesa eram uma das habilidades mais essenciais que um nobre deveria possuir, pois eram considerados a base fundamental da etiqueta. Epone mostra a posição correta dos talheres ao lado e indica com as mãos que Adele deveria manter uma postura ereta e o queixo erguido, nunca apoiar os cotovelos na mesa e manter as mãos abaixadas ao comer. A criada observa Adele seguir suas instruções, elogiando seu desempenho e dizendo que ela já podia começar a comer. Ao provar a primeira garfada, os olhos da protagonista se iluminam e seu rosto ganha cor com sabor: carne de boi ao cará com rúcula, linguine com aipo e molho de mael, tamboril envolto em batatas com molho de tomate, pratos que proporcionavam uma combinação perfeita, a ponto de Adele querer lamber os pratos. Então ela se preocupa se talvez tivesse comido demais a ponto de parecer uma mendiga, mas Epone apenas diz que foi uma visão agradável vê-la comendo tão bem. Por ora, achava apropriado que ela tivesse cerca de 4 refeições por dia, mas como uma dama, Adele deveria ter um corpo forte e saudável, o que pareceu ótimo para Adele. Após as refeições, as duas caminharam pelos corredores da mansão, já que a empregada pretendia lhe mostrar a casa. Assim, ela mostra o escritório, a sala de conferências, a galeria, a sala de jogos, a sala de jantar e muito mais. Finalmente, também há a área central do primeiro andar, onde ficava o escritório de César, e Epone a orienta a bater na porta sempre que o visitar, pois isso fazia parte das regras da casa. Caminhando do lado de fora ao pôr do sol, Adele pergunta se havia mais alguma coisa com que deveria tomar cuidado, e Epone concorda, percebendo que precisava lhe contar imediatamente sobre outro assunto. Revela que havia um total de 6 pessoas, incluindo a empregada, que sabiam dos planos de Adele e César, mas que em poucos dias esse número subiria para 7, pois uma certa pessoa iria ensinar a protagonista as boas maneiras de uma dama, ninguém menos que Madame Flávia. Epone diz que Flávia podia ser rígida, mas era a melhor em sua área, então Adele deveria seguir suas instruções. Adele concorda e pergunta como deveria cumprimentar a Madame ao encontrá-la, o que faz a empregada lembrar que também deveria ensinar as formas de saudação. Segurando o tecido da saia, Epone ensina a manter as costas retas e a dobrar levemente os joelhos, finalizando com uma reverência. Quando Adele replica o movimento, o vento balança seus cabelos e vestido, o que chama a atenção da empregada, que se surpreende com a cena, especialmente por Adele demonstrar tanta habilidade em aprender. Mais tarde, Adele retorna para seu quarto e se deita na cama, com Epone elogiando quanto ela aprendeu naquele dia e rezando para que a deusa do mar a proteja durante a noite. Em seguida, a empregada sai do quarto, fechando a porta com cuidado, deixando a protagonista sozinha. Adele se recosta na cama e olha para o teto, pensando no quanto tudo estava silencioso. Fecha os olhos, lembrando dos sons que ouvia todos os dias em que mora, sons que não escutava naquela casa. Era um silêncio tão agradável que lágrimas escorrem por seus olhos. Nunca imaginou que existisse um mundo tão pacífico, um mundo onde era normal comer comida quente e poder dormir em paz. De repente, ela ouve vozes chamando seu nome, dizendo para ela correr, e abre os olhos exatamente quando Epone abre a porta do quarto abruptamente, dizendo em desespero que havia um grande problema acontecendo na mansão e que Adele precisava se levantar imediatamente. Isso porque Madame Flávia apareceu para visitar a mansão de surpresa. Correndo até a cama, Epone diz rapidamente que precisavam arrumar as roupas dela primeiro, enquanto Adele mal conseguia entender o que estava acontecendo tão cedo. Limpando os olhos, de repente um barulho alto na porta chama a atenção das duas naquela direção, e é quando Flávia aparece. Uma mulher em roupas leves e elegantes, com um olhar severo, ela vinha de uma família histórica que servia os Bonapartes há gerações, com os Lorden entre eles. Flávia Lorden, que fez seu nome nos círculos sociais, era bastante conhecida. Primeiro, por sua beleza e elegância, segundo, por seu temperamento excêntrico e métodos rígidos de ensino. Ao entrar no quarto de Adele, ela bate sua bengala no chão, gritando que Adele estava com roupas vulgares. Mesmo com Adele tentando se desculpar por estar com pressa, Flávia grita novamente, perguntando quem a autorizou a responder, algo absurdo, pois para ela, até a tentativa de se explicar era vulgar e desrespeitosa. A protagonista se encolhe, sem saber o que dizer ou como agir. É quando César aparece na porta, dizendo que, se Adele tivesse boas maneiras, ele não teria convocado Flávia, mas que também não esperava vê-la tão cedo.
Ele se inclina e sorri para Madame Flávia. Ao vê-lo, a mulher marcha furiosamente em sua direção, querendo protestar, mas César se aproxima do rosto dela, fazendo com que ela reclame por estarem em público. Ainda assim, ele pergunta se ela dormiu bem na noite anterior, e quando ela resmunga que sim, ele sorri, dizendo que gostaria de almoçar com ela, embora não soubesse se ela teria tempo para isso. Flávia responde, nervosa, que qualquer convite vindo dele era sempre bem-vindo. O sorriso de César a deixa um pouco tensa, e os dois se encaram em silêncio por um momento, até que ela dá um leve tapa em sua própria testa, comentando que ele a deixava seriamente irritada porque sempre conseguia seduzi-la com sua boa aparência. Finalmente, César volta o olhar para a protagonista, que ainda estava se cobrindo, e pergunta se Fidel estava se preparando para tomar banho. Aparentemente, ele deveria ter chegado mais tarde, o que irrita Flávia por ele dizer coisas tão descuidadas. E se aquela garota ouvisse e interpretasse errado, isso causaria um grande problema. Flávia desvia o olhar, pensando que, se soubesse da história verdadeira, teria outra opinião. Ainda assim, César não se importa, pois aquilo feriu profundamente seu orgulho, o que faz Flávia gritar, pedindo desculpas e perguntando como Adele poderia agir daquela forma, sendo apenas uma mulher humilde. Mas, de repente, seus olhos notam algo, fazendo-a se aproximar da protagonista, que permanece imóvel no mesmo lugar. Flávia puxa as roupas dela, revelando seus ombros e colo, e se surpreende com o que vê. Com uma expressão de nojo, pergunta que feridas sujas eram aquelas. Adele, cobrindo-se rapidamente, responde que não era nada, pois se curariam logo e não deixariam cicatrizes, nada que atrapalhasse os planos. Mas a velha grita que Adele não era boa o suficiente, nem conseguia imaginar de que buraco ela tinha saído, provavelmente espancada por bêbados depois de vender o próprio corpo. Mesmo entre as classes mais baixas, aquilo era demais para os padrões de Flávia. Gente como ela não tinha coragem, era só um bando de preguiçosos. Mesmo que passassem 100 anos, Adele nunca seria qualificada o suficiente para fazer parte da alta sociedade, muito menos se tornar uma dama nobre. Adele apenas observa Flávia gritando sem parar. A velha dizia com clareza que Adele pretendia usar o corpo para subir na vida, e isso faz a protagonista lembrar de como Nino dissera a mesma coisa, desprezando-a como tantos outros homens ao longo de sua vida e trabalho, espancando-a. Após um longo silêncio, ela se desculpa com Flávia, apertando as roupas contra o corpo, dizendo que, apesar de ter muitos defeitos, ainda estava tentando fazer o seu melhor. Flávia se vira, ainda gritando, questionando se Adele realmente acreditava que poderia esconder suas origens apenas com esforço. Será que ela achava mesmo que conseguiria enganar aqueles que nasceram e cresceram na alta sociedade? Chama Adele de arrogante só por ter vivido humildemente a vida inteira. Então Adele responde que nunca teve pais para lhe ensinar nada, por isso aquilo era impossível para ela. Ainda assim, seu irmão devia acreditar que era possível, e foi por isso que a trouxe até ali, o que surpreende Flávia um pouco. Adele continua, dizendo que, se aquilo era mesmo um problema, se a situação era tão absurda, então Flávia deveria discutir diretamente com César. Essas palavras da protagonista fazem César sorrir enquanto observa a cena em silêncio. Percebendo isso, Adele declara que havia sido rude, pois era ignorante, e por isso pede perdão à senhora à sua frente. Em resposta, Flávia aperta a bengala que segurava, tremendo um pouco. O nervosismo e a frustração a fazem corar de raiva, cerrando os dentes. Por fim, Flávia vira o rosto e ajusta o chapéu para cobrir os olhos, mencionando, com a voz trêmula, que tinha um compromisso naquele dia e havia esquecido, então iria embora primeiro. Ela se despede de César e sai da sala passando por ele, ainda sorrindo, tentando esconder a expressão ao se afastar. Vendo tudo isso, César olha para a protagonista e comenta, com o mesmo sorriso, que sua irmã era realmente especial, o que leva Adele a agradecê-lo, mesmo suando frio. Apesar da hesitação de Adele, César continua elogiando-a por ser tão compreensiva, quase zombando dela, dizendo que agora Flávia provavelmente estaria se sentindo mal depois da conversa e estaria menos esgotada, se fosse mais obediente. Afinal, a madame era mais gentil do que parecia, o que deixa Adele um pouco tensa ao notar que o sorriso dele parecia mais forçado. A protagonista então pergunta se ele quis dizer que ela deveria fingir ter pena de Flávia. A palavra fingir chama a atenção de César, que se aproxima de Adele e comenta que, na verdade, era ela quem era digna de pena por ter vivido assim a vida toda. Parando diante dela, ele diz que, se tudo era apenas um jogo, não havia nada de errado nisso, e por isso, ela deveria saber qual era a escolha mais inteligente a se fazer. César então se inclina, chegando bem perto dela. Essa aproximação e aquelas palavras fazem Adele perceber que aquilo era um desafio. Por fim, ela se encolhe, pedindo desculpas, pensando que era mesmo uma provocação para testar sua reação.
E então continua dizendo que tentaria corresponder às expectativas que ele tinha para com sua irmã mais nova, mesmo sabendo que César estava se divertindo com tudo aquilo. Em resposta, ele permanece em silêncio, com uma expressão séria, depois se afasta da protagonista, ainda sem dizer nada. Comenta apenas que rumores diziam que Flávia sempre se entediava rápido. No dia seguinte, Adele sai pelos corredores com sua criada, que pergunta se ela iria levá-la de novo para aprender a se levantar. Quando elas chegam diante das portas de uma sala, a criada responde que não havia motivo para se preocupar. No salão para o qual entram, havia várias estátuas prateadas brilhantes, além de Flávia, que já estava lá, esperando. E Éponine diz que, aconteça o que acontecer, será exatamente como César decidir. Flávia cruza os braços e solta um suspiro pesado, dizendo que o sobrenome Bonaparte não era um nome que alguém como Adele deveria carregar, mesmo que a grande estrela azul brilhasse sobre o peito dela. Adele escuta em silêncio enquanto Flávia fala que até a deusa do mar ficaria furiosa com essa situação. Flávia insiste que, embora o duque tenha pedido para torná-la uma dama digna, ainda havia uma lição diferente que precisava ser ensinada antes disso. Assim, ela ordena que Adele se ajoelhe, confundindo a jovem com o que acabará de ouvir. A senhora aponta em sua direção, dizendo que ela deveria ter escutado suas palavras com atenção e repete a ordem para que se ajoelhe novamente. A protagonista se pergunta por que estava sendo tratada de forma tão repugnante, seria por ser uma engraxate? Ou por não vir de uma família nobre? Talvez quisessem machucá-la? Se esse fosse o grande objetivo, então haviam escolhido o caminho errado, pois os joelhos de uma engraxate não têm valor algum. Ainda assim, Adele obedece e se ajoelha, surpreendendo a senhora. Flávia se aproxima e a adverte para ouvir com atenção, então pisa na coxa da protagonista com o salto do sapato, pressionando seu vestido. Ela diz que Adele era mercadoria, e tudo o que deveria fazer era ser vendida em silêncio para a família de Laval. Se quisesse algo além disso, acabaria sendo comida por tubarões. Por isso, Flávia estava apenas colocando-a em seu devido lugar, algo com o qual Adele não teve escolha a não ser concordar. Por fim, a madame tira o pé de cima dela e ordena que se levante, pois as aulas iriam começar. A primeira lição seria sobre postura ao andar. Logo, Éponine se aproxima carregando algo nos braços, uma caixa de sapatos. Flávia explica que os sapatos dentro seriam responsáveis por corrigir a postura torta da jovem. Adele fica surpresa com os delicados saltos pretos e ouve que deveria usá-los sempre que caminhasse, inclusive fora das aulas. Apesar da ordem, a protagonista se encanta com os sapatos novos, tocando-os gentilmente com os dedos antes de finalmente tirá-los da caixa e colocá-los nos pés. Mas, para sua surpresa, os saltos não eram do seu tamanho. Ela tenta comentar isso com a madame, mas, com um sorriso sombrio, a mulher ordena que se levante de qualquer jeito e comece a andar imediatamente. Ela aponta para um canto, dizendo que Adele deveria treinar sua caminhada ainda até o fim do corredor, e continuar até que recebesse a ordem de parar. Mesmo com os dedos e os calcanhares espremidos nos sapatos, Adele obedece. Sua caminhada é difícil e logo ela cai de cara no chão com um grito. Enfurecida, ela arranca os sapatos dos pés e os joga longe, dizendo que não aguentava mais. Flávia responde que esse não era o comportamento adequado durante uma lição sagrada e grita que estava claro que Adele não tinha nenhum desejo de aprender. Por isso, conclui que ela não era digna de se tornar uma Bonaparte e ordena que saia imediatamente. A madame sorria o tempo inteiro, com aquela expressão sombria, gritando apenas para amedrontar a garota que considerava repulsiva. Mas, para sua frustração, a protagonista se levanta novamente e volta ao seu treinamento de caminhada, repetindo o exercício incansavelmente. Mesmo com os sapatos extremamente apertados, Adele anda por horas sem parar. Em determinado momento, ela olha para Flávia e pergunta se deveria continuar caminhando, sem demonstrar qualquer dor em seu rosto. Flávia, irritada, pensa que, por ser pobre, era esperado que suas ações fossem grosseiras, mas aquilo era frustrante demais. Então, a madame pede para que Éponine saia da sala por um instante. A empregada se curva e pede desculpas, explicando que César havia ordenado que nunca deixasse Adele sozinha, mas Flávia insiste que já discutiu isso com o duque anteriormente e garante que ela não seria punida por isso. Em nome de Luron, pede que a empregada deixe a sala. Apesar da hesitação, Éponine concorda e sai. Sozinhas, Flávia começa a se referir à protagonista como uma engraxate, mandando-a sair daquela mansão. Ainda com a expressão séria, Adele responde que essa não era a vontade de quem a levou até ali. A madame insiste que agora era a vontade dela. Comparada aos outros Bonapartes, talvez a família de Laval não fosse a melhor opção, mas ainda era melhor do que uma pessoa desprezível e sem elegância como ela. Por isso, sugere que Adele aceite seu lugar e vá embora.
A segurança de Adele estava garantida por Luron, e ela também receberia uma boa quantia por isso. Mesmo assim, a expressão da protagonista não muda. Ela pergunta se Flávia está dizendo tudo aquilo porque deseja que seu irmão se case com Lucrécia, o que pega a mulher de surpresa. Adele afirma que Flávia deve achar que ela foi até ali para obedecer às ordens de seu irmão, mas esse não era o caso. Por isso, ela se desculpa com a madame, mas avisa que informará ao irmão sobre tudo o que acabará de ouvir. Isso faz Flávia gritar que essa era a vontade dos pais do Duque, assim como dos pais de Adele. Consequentemente, a promessa entre Delaval e Bonaparte era muito mais antiga do que ela imaginava. Adele pergunta se, por causa dessa promessa, César estaria considerando o casamento. Muitas mulheres o desejavam, mas ele continuava com atitudes infantis, sem se comprometer com nenhuma. Para Flávia, era inaceitável que essa nobre família não tivesse continuidade. Mesmo entendendo que Adele estava envolvida numa grande disputa, a protagonista apenas se curva em agradecimento, dizendo que, infelizmente, não podia seguir as ordens da madame, tudo isso com uma expressão indiferente. Essa postura determinada e teimosa surpreende novamente a mulher, fazendo-a gritar que Adele era ousada demais, pois claramente só queria mais dinheiro. Mas a protagonista nega, respondendo que só gostava da comida dali, e diz isso enquanto recorda de cada um dos pratos, sobremesas e todo tipo de coisa que pôde saborear naquela casa. Isso deixou a madame ainda mais confusa com o que acabará de ouvir. Então Adele explica que dinheiro ou um futuro eram luxos exagerados para ela, para quem lutava diariamente, uma promessa de futuro era nada além de uma utopia que valia menos do que comida. Para pessoas de classe baixa como ela, não havia sonho mais realista do que um prato cheio. Flávia grita que a única razão de Adele ter ficado ali foi a fome, o que certamente era obra de uma serpente, uma afirmação com a qual a protagonista concorda sem hesitar. Afinal, viverá toda a vida daquele jeito, sem conseguir dormir de tanta fome e sobrevivendo por um mês inteiro com apenas um pedaço de pão duro. Vivendo sem saber o que o amanhã traria, preocupada com a próxima refeição que talvez nem tivesse. Por isso, Adele não tinha mais o que pensar. Ela apenas se desculpa novamente com a madame, curvando-se. Mas, independentemente da ordem que recebesse, não pretendia deixar a família Bonaparte. Mais tarde naquela noite, Flávia se vê caminhando pelos corredores iluminados pela luz da noite, com a mesma expressão tensa, pensando que tudo aquilo era um grande desastre. Era desconfortável, mas Adele ainda tinha um charme interessante. Mesmo usando aqueles sapatos ridículos, havia algo nela. Era claramente absurdo, mas Flávia não conseguia evitar imaginar Adele e César juntos. Estava tão confusa que sua mão foi à testa, percebendo que precisava encontrar outra solução o quanto antes. Assim, passou-se uma semana desde a lição de Madame Flávia, um período que voou tão rápido que a protagonista mal percebeu os dias passando. Mas, durante esse tempo, ela aprendeu algumas coisas: tom de voz, etiqueta, dicas sociais, como falar com superiores, como recusar o convite de um cavalheiro. Acima de tudo, durante os passeios pelo belo jardim, aprendeu a caminhar adequadamente, mesmo que seus pés ainda doessem por causa do uso constante dos saltos durante as aulas. Quando Adele sentia dor nos pés e parava de caminhar no jardim, Epone perguntava se ela estava bem, e a protagonista dizia que sim, embora a criada soubesse que era mentira. Ela não podia fazer muito por sua senhora naquele momento, mas mencionava que, de fato, Flávia sabia desde o início que os passos de Adele eram sempre perfeitos. A rapidez com que ela aprendia e melhorava era surpreendente, e até a própria madame percebia isso. A protagonista absorvia informações com facilidade, como uma esponja, mesmo quando Flávia explicava as coisas apenas uma vez. Embora o treinamento constante fosse essencial, Epone acreditava que ninguém jamais consideraria Adele como alguém da classe baixa depois de vê-la. Ao ouvir essas palavras, Adele vira o rosto lentamente e diz que entende, mas não comenta mais nada. Foi então que, durante a caminhada, algo chamou sua atenção à distância, um grupo de damas conversando. A protagonista pergunta quem eram elas, pois achava que era a primeira vez que as via. Epone explica que eram parte da delegação de Orsina. Adele olha para a criada enquanto ela conta que aquelas mulheres estavam na mansão havia algum tempo, mas a protagonista não sabia disso por estar ocupada com o treinamento. Alguns dias atrás, o segundo príncipe de Orsina havia ascendido ao trono, com o apoio e a ajuda de Lord César. Isso exigiu muito esforço, pois ele era um príncipe sem uma base estável, mas no fim conseguiu alcançar seu objetivo. Assim, o imperador de Orsina enviou um presente em agradecimento pela ajuda recebida, e por isso a mansão andava mais barulhenta ultimamente, cheia de visitas femininas. Adele nota que, ao influenciar o trono da nação vizinha, a posição de seu irmão se tornaria ainda maior.
De repente, as três damas que conversavam à distância percebem e gritam o nome de César ao vê-lo ali por perto, correndo em sua direção. O duque sorri e as cumprimenta, comentando que era uma bela manhã, enquanto Epone e Adélia apenas observam a cena. O favoritismo do destino e da deusa, o filho pródigo dos Bonaparte, essas eram as marcas de César, abençoado pela deusa do mar. Mas ele não merecia essas bênçãos. Do ponto de vista de Adélie, não parecia que o duque as valorizasse tanto assim. Na verdade, César sempre lhe pareceu vazio por dentro, embora isso talvez não fizesse muito sentido. Epone menciona que elas deveriam sair dali antes que alguém percebesse sua presença, e a protagonista concorda, enquanto as duas se afastam da conversa. Mesmo assim, o duque nota a presença delas e as observa sumindo à distância. Uma das damas percebe que César estava olhando para outro lado e pergunta o que houve. Ele responde que achou ter visto uma sereia, o que também chama a atenção da moça, que olha na direção para onde o duque estava olhando. No entanto, ele cobre os olhos da dama com a mão, sorrindo, e diz que, apesar disso, ainda havia uma sereia bem ali. Quando se inclina, a jovem diz que ele está sendo muito travesso, corando com a provocação de César. O duque se inclina para sussurrar em seu ouvido, perguntando se ela viria novamente à noite, pois ele estaria esperando por ela. Corando ainda mais, a moça diz que viria, se o duque prometesse levá-la a sério. Ela prometeu que o visitaria à noite, mas o duque permanece em silêncio, pensando que aquela jovem estava tendo ideias tolas. Era hora de trazê-la de volta à realidade antes de mandá-la embora. Afinal, ela estava confundindo sentimentos onde deveria haver apenas encontros casuais. Isso leva a tocar nos cabelos dourados dela, refletindo que ela fora mais empolgante antes, mas agora, ao lembrar do tom verde-musgo dos cabelos de Adélie, aquele encanto parecia ter se dissipado para seus olhos. Ainda sorrindo, ele diz que a dama era realmente muito fofa, mas que estava se tornando presunçosa, rompendo de súbito o sorriso da jovem. Em seguida, ele se vira para o outro lado, deixando a garota frustrada e em silêncio ao seu lado. Com lágrimas nos olhos, ela diz após um momento que irá embora, e o duque lhe deseja uma boa viagem, ainda sorrindo. Ele se afasta das damas, ignorando as lágrimas daquela que ficou para trás, considerando aquilo tudo um incômodo. As outras tentam consolar a amiga, enquanto César acende um charuto durante a caminhada, pensando que Adélie já devia ter passado por ali. Tenta seguir o mesmo caminho que ela fizera antes. Subitamente, ouve alguém gritando para soltá-la, o que atrai sua atenção. Ele se depara com uma cena no jardim. Um homem de aparência irritada segurava o braço de Adélie com força, enquanto ela resistia para não cair na fonte. Alguns minutos antes de o duque presenciar a cena, a protagonista e sua criada tinham deixado o ambiente anterior e caminhado até próximo da fonte. Os pés de Adélie ainda estavam vermelhos de tantas feridas, e a dor era tanta que ela acabou caindo no chão, fazendo sua sombrinha voar para longe, o que preocupou Epone. A criada correu até ela, pedindo desculpas e solicitando permissão para verificar seus pés imediatamente. Ao retirar os sapatos da jovem, Epone viu que estavam repletos de feridas, bolhas e sangue, o que a deixou alarmada. Disse que não daria mais certo insistir naquele ritmo e que Adélie não deveria forçar-se tanto. Mesmo assim, a protagonista pergunta se não havia nenhum anestésico, afirmando que aguentaria mais um pouco. Vendo-a levantar-se, Epone apenas a observa, claramente preocupada. Após um momento de silêncio, diz que deveriam encerrar a lição do dia e oferece-se para buscar uma cadeira de rodas, pedindo para que Adélie apenas descansasse os pés enquanto ela se ausentava. Adélie, então, senta-se e coloca os pés na água da fonte. O contato com a água fria aliviava a dor, e embora ainda fosse difícil, não se comparava aos seus dias em que mora. Enquanto observava seu reflexo na água, sua atenção é subitamente desviada por uma risada alta vinda de trás. Três jovens passavam conversando sobre o coração de uma sereia, o que chama a atenção de Adélie, pois reconhece que eram nobres. Ela se preocupa com a aproximação deles e percebe que precisa se esconder rapidamente. Enquanto se levanta, ouve os jovens comentarem sobre não terem visto Lucrécia, que supunham aparecer como parceira do duque. Outro deles responde que o duque de Deaval estava confinado em seus aposentos, mas esperavam que ele aparecesse em breve. Os três se aproximam da fonte, e Adélie se esconde. Passado um tempo, imaginando que já tinham ido embora, ela tenta espiar, mas é surpreendida por um dos rapazes, que aparece de repente atrás dela e sorri de forma maliciosa ao vê-la. Ele agarra o pulso de Adélie e grita que encontrou uma mulher escondida na fonte, puxando-a com força. Com o puxão, a protagonista cai na fonte, molhando-se completamente. Outro rapaz se aproxima e repreende o tal Henry por ter ido longe demais, mas Henry se defende dizendo que não a empurrou, que ela caiu sozinha.
Adele tenta se levantar com as roupas encharcadas e encara os homens, o que os faz finalmente perceber que tipo de mulher haviam encontrado, despertando sorrisos maldosos em seus rostos. Henry comenta que, ao invés de uma mulher, encontrou uma sereia, e se aproxima para perguntar quem ela era, já que não parecia ser dama nem nobre, pois, embora estivesse descalça, seu vestido era bom demais para uma criada. Quando Adele não responde, Henry a ameaça, dizendo que o silêncio resultaria em punição. Ele se aproxima novamente para puxá-la pelo braço, acusando-a de estar fazendo aquilo de propósito para ser punida. Um dos outros rapazes tenta impedi-lo, lembrando que estavam em território Bonaparte, mas Henry grita que não iria se conter por causa disso. Adele, com firmeza, avisa que se ele puxar com mais força, vai arrancar seu braço, e o encara, dizendo que ele estava machucando seu pulso. A agressividade surpreende os homens, pois ela falava como uma nobre. Ela então o ameaça, dizendo que se não a soltasse, se arrependeria. Eles começam a rir, zombando de sua fala e questionando quem ela achava que era. Comentam sobre suas mãos ásperas, dizendo que provavelmente era de classe baixa e sugerindo que talvez vendesse seu corpo nas ruas, tendo entrado escondida na mansão. Agora, segundo eles, ela teria muitos clientes para satisfazer. O ambiente fica ainda mais tenso. Adele grita para que a soltem, mas Henry continua a puxá-la e a xingá-la, dizendo que nem deveria ser tratada como humana por um bastardo como César. Eles dizem que ela não deveria esperar nada diferente ao se infiltrar naquela mansão e começam a ordenar que ela vá para a cama com eles, puxando-a com força. De repente, o Duque César aparece ao fundo da cena, batendo o pé no chão para chamar a atenção dos homens. Todos se viram para ele, que, mesmo diante da situação, mantém um semblante calmo. Ao reconhecê-lo, os jovens o chamam pelo nome. César sorri com sarcasmo, dizendo que deveriam tê-lo chamado de bastardo como haviam feito antes. Ele encara Henry Pet, que começa a suar frio ao ser reconhecido, e se aproxima comentando que o velho Duque Pet certamente ficará feliz em saber do que estava acontecendo, já que foi à mansão Bonaparte apenas para pedir dinheiro emprestado. Com um sorriso falso, César encara Pet de forma ameaçadora e menciona que Madame Pet o acompanhou para se sentir mais à vontade pedindo ajuda, algo que deixa Henry completamente sem reação. Tomado pela raiva pela insinuação de que sua mãe teria flertado com César, Henry tenta avançar contra ele, mas os outros homens o contêm, pedindo que o Duque se acalme, pois suas palavras estavam passando dos limites. No entanto, César coloca a mão no ombro de um deles e diz que quem passou dos limites foram eles, ao tratar sua irmã mais nova como se fosse alguém que vendesse o próprio corpo.